Oi, oi, criaturas do pântano, tudo bem com vocês? Agora, o nosso tema é sociologia. Já disse na aula de filosofia que esse ano não dá para ficar debatendo como foi o ano passado, que aliás eu adorava, né? Esse ano aqui é um ano de vestibular, esse aqui é um ano que você vai ser cobrado da parte teórica. E o ano passado a intenção era fazer você movimentar essa capacidade que você tem de desenvolver opiniões, o que é muito bom. Só que agora, além da opinião, que você vai poder dar todas as terças-feiras, você tem que assistir a parte teórica, que será sempre às segundas-feiras. Procure assistir antes, porque na terça-feira você pode debater. Eu te espero toda terça-feira às 10 horas. E aí você vai dar a sua opinião baseada na teoria dos grandes estudiosos. Tá? E nós vamos estudar algumas gerações de sociólogos, só que serão sociólogos brasileiros, com toda a sua característica, influenciado, obviamente, por outros, né, como Max Weber, Durkheim, né, e o próprio Marx. Nós vamos ver como é que esses pensadores brasileiros redesenham a nossa sociologia, obviamente influenciados pela matriz eurocêntrica, que é o que faz o brasileiro ser o que ele é, não só em termos comportamentais, mas também teóricos. E esses teóricos, que nós vamos estudar da sociologia, basicamente a gente pode dividir em 3 ou 4 fases. Primeira fase, lá de 1930, que eu já pedi para vocês lerem, é o Gilberto Freire. Ele vai mostrar todo o aspecto miscigenador que levou à formação do brasileiro. É bem verdade que ele regionaliza bastante, colocando o seu foco lá em cima, né, no Nordeste, especialmente naqueles engenhos, e todo o convívio entre o senhor de engenho e a senzala. Desse contexto nasce o que nós iremos estudar com um pouquinho mais de profundidade. Mas não parem não. Nós vamos estudar a geração de 30, que é esse rapaz aí, o Gilbertinho, e vamos estudar também a geração de 50, representada pelo Sérgio Buarque de Holanda, que vai falar do patriarcalismo. São variações do mesmo tema, mas o Sérgio Buarque de Holanda dá um enfoque diferente desse da miscigenação. Ele vai mostrar mais a elite patriarcal e suas influências. E por fim não, e será um dos que nós iremos estudar também, nós vamos ver o Caio Prado Júnior, que tem uma visão marxista das relações de classe, dos confrontos entre as classes, tá? E nós vamos ver depois disso a maioridade da sociologia nacional, que vem de 64 para frente, até 85, né? As influências que a Guerra Fria trouxe na nossa visão de mundo, enfim. Nós vamos estudar detalhes disso. Por enquanto, eu quero dizer para vocês que a nossa sociologia, ela nasce com aquela matriz eurocêntrica que eu disse, basicamente influenciado pelos colonizadores, tá? E o modo como se via o mundo naquela ocasião vai surgindo lentamente, até chegar na Revolução Industrial, né, o modo de produção capitalista, mas essencialmente o Brasil é fruto de uma imposição e de uma osmose que acontece do meio mais concentrado para o menos concentrado, onde as ideias dos jesuítas, em especial, impregnaram o modo de pensar e, consequentemente, o modus operandi do brasileiro. É um processo lento, é um processo que nós temos que pensar em termos da incorporação do indígena. Os bandeirantes, por exemplo, não falavam quase português. Eles falavam a língua geral, que era uma língua pautada no Tupi-Guarani. Eu vou até pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês. A gente deve toda essa influência aos jesuítas. Olha aqui, ó. Vocabulário Guarani português. As influências
do modo de falar indígena, tá? E esse aqui, ó, Dicionário Moderno de Tupi. A base disso aqui são os jesuítas, tá? Padre José de Anchieta, o Padre Vieira. E aqui você vai encontrar o porquê nós falamos como falamos, tá? Quando você fala mandioca, ou aipim, né? Ou macaxeira, por que a gente tem essas variações, né? Quem escreveu isso? E sobre os costumes? Foram os jesuítas, especialmente o Padre José de Anchieta, que fez praticamente um dicionário que é a base desses aqui. Então, nós temos uma matriz eurocêntrica e temos também aqueles que nós podemos chamar de os formadores de uma identidade. Essa identidade, lamentavelmente, ela foi moldada pela conversão, pelo trabalho missionário dos jesuítas, nas reduções jesuítas, né? A gente tem o caso das ruínas aí no Rio Grande do Sul, né? Em Misiones, na Argentina também. Mas essa parte da nossa base sociológica, a base da nossa sociedade, foi essencialmente de influência jesuítica, tá? Nós também vamos ver como é que o desmanche, a desintegração, a aculturação, dos indígenas e seus diversos dialetos, costumes, hábitos, desde aqueles que eram antropófagos, né, àqueles menos agressivos, né? Como é que esse registro todo nos conta um pouco do que era e o que virou, né? Hoje nós vemos completamente desfigurados os costumes. Aqui perto de Floripa, na aldeia Umbiguaçu, vai lá visitar, vai ver como é que eles vivem, tá? Eles têm carro, eles têm iPhone, os filhos do cacique, tá? Mas eles têm acesso a um mundo ocidental, não que não tenham direito, claro que tem. Mas eles não são mais indígenas propriamente ditos. Eles são, na verdade, uma outra metamorfose que o tempo se incumbe de fazer, obviamente, mas que foi aculturado, que foi moldado pelo princípio religioso. Há inúmeras comprovações disso, tá? Então, o desmanche dessa identidade foi sobreposta pela imposição, embora redundante falar isso, sobreposta pela imposição dos valores católicos, pela imposição dos valores europeus. Eles acabaram falando português, né? No Paraguai não aconteceu tanto isso, não. Teve a influência religiosa, teve, mas eles mantiveram a sua matriz idiomática. Eles falam lá o Guarani até hoje. Mas essa influência toda tinha um porquê. Isso mostrava a superioridade do branco sobre o indígena, né? A missão é de salvar almas. Eles vinham para cá para salvar as almas, né? E o monopólio da educação estava na mão dos jesuítas, de tal maneira que lá nas reduções, onde eles levavam os indígenas para trabalhar para eles, né? E depois os bandeirantes iam lá e capturavam os indígenas para ser escravos, né? Era um comércio humano. Mas os jesuítas se incumbiram de alfabetizar, de ensinar as canções religiosas, as orações, enfim, de desfigurar com o seu mundo europeu, dando a eles uma visão eurocêntrica e, consequentemente, castradora das suas tradições. Não podiam mais adorar o sol, a lua, as estrelas, isso era pecado, né? A mesma coisa foi feita em toda a América. Imagine na América Central, lá com os astecas, ou com os incas, né? Todos eles foram desfigurados. No Brasil, que é o caso que nós estamos estudando, a superioridade do homem branco era demonstrada assim. Nós sabíamos escrever, nós tínhamos noção de mundo, fora do território nacional, enfim. O monopólio da educação era jesuíta. Depois vão surgir outras desfigurações, como por exemplo o braço escravo. Os negros são trazidos para cá, perdem suas tradições também. Alguns mantêm a religiosidade iorubá, banda, candomblé. Os malês, lembra dos malês que fizeram aquela revolta lá? Eles eram muçulmanos, tá?
cultos, aliás, alfabetizados, coisa que nem todos os senhores de engenho eram, tá? Eles eram alfabetizados, obviamente, no árabe, que é a língua do Alcorão, mas é uma outra coisa. Eles trocavam bilhetes entre si, e os portugueses viam aquele bilhete, aquela rabisqueira toda, nem imaginavam o que estava rolando ali. Eles fizeram uma revolta dos malês, né? Mas então, tudo isso nesse caldeirão étnico, onde tudo era cozido junto na mesma panela, igual a feijoada, né? Essa mistura resulta no que nós somos. Depois, no ciclo do ouro, vão começar a rolar novas ideologias, por exemplo, a influência iluminista, né? Liberté, égalité, fraternité, tudo muito bonité, né? Na pratique a coisa era diferente. Minas Gerais, por exemplo, em Confidência Mineira, vai buscar lá os valores iluministas. Eles queriam derrubar os altos impostos dos portugueses. Depois, outra intenção era fazer uma república em Minas Gerais. Enfim, os Inconfidentes tinham uma visão de mundo eurocêntrica, influenciada pelos franceses. Então, note que nisso vem uma evolução, lá desde o reducionismo nas aldeias, nas missões católicas, depois na desconstrução reconfigurado, né, todo o imaginário africano, e agora, em Minas Gerais, começa a rolar essa ideia da Inconfidência influenciada por valores franceses, iluministas. Tudo isso vai construindo aquilo que nós chamamos de mentalidades. As mentalidades, elas são um ciclo histórico que compõe o modo de pensar de um povo. Mas não para aí não, nós estamos falando ainda do período em que havia escravidão. E aqui entre nós, os Inconfidentes mineiros queriam continuar com ela. Mas, opa, peraí, eles não eram libertários? Não queriam a liberdade? Não queriam independência? Para eles, não para os negros. Diferente da Inconfidência Baiana, cujo objetivo incluía a abolição da escravidão. Essa é a diferença básica entre a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana. As ideias, portanto, aí por trás dessas conjurações eram muito parecidas. Ideias de libertação, de aquisição de culturas. Queriam universidades lá em Vila Rica, né? Eles queriam fim dos impostos, obviamente, queriam se livrar de Portugal. Os baianos a mesma coisa. Só que os mineiros gostavam de ter escravo, né? Claro, estavam tirando ouro, escravo tinha que trabalhar, cavar, bater ouro no rio, enfim. O trabalho sujo alguém tinha que fazer, eram os escravos. Os baianos não, com todo aquele jeitão tranquilo deles. Depois nós vamos ter outro período da conjuração pernambucana, vamos ver lá todo o empenho, sempre baseado numa coisa, numa premissa, numa insatisfação que era as altas taxas, os altos impostos, o controle autoritário. E olha que Dom João e Dom Pedro I eram terríveis, né? Dom Pedro I, então, com aqueles 4 poderes dele, o moderador, claro, isso gerava insatisfação. E o filho dele vai pagar o pato lá na frente, pela lei do padroado, pelo beneplácito. Dom Pedro arrumou encrenca até com os padres, tá? Mas não é esse o nosso assunto de hoje. Na verdade, tudo isso gerou rebeliões. E no período regencial, então, meu Deus, aí estoura a bomba. Por quê? Porque as mentalidades, as insatisfações, as novas ideias iluministas vão colocando na cabeça, especialmente dos intelectuais, um abalo lusitano. Queriam mais os portugueses mandando aqui. Queriam mandar no próprio nariz. Queriam, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, né, em 1776, que também foi altamente alavancado pelos ideais iluministas, e olha aqui, 13 anos depois dos Estados Unidos que os franceses vão fazer a sua Revolução Francesa. Mas no Brasil essas ideias vinham meio que assim boiando na superfície dos pensamentos, nem sempre bem intencionados, como é o caso dos mineiros, que queriam continuar com a escravidão, mas de bons exemplos, como é o caso da conjuração baiana. Tudo isso contribuiu para um modo de pensar, desde o tempo do pau-brasil e depois do ciclo da cana e ciclo do ouro, foram se formando componentes que regionalizaram. Isso é muito importante. Não há uma
concepção sociológica do modo de ser brasileiro. Embora Gilberto Freire e outros vão mostrar a cordialidade, o Sérgio Buarque de Holanda, vão mostrar a cordialidade do brasileiro. O brasileiro é hospitaleiro, o brasileiro é bonzinho, o brasileiro é tolerante. Muito discutível, né? Mas essas concepções de mundo não são iguais. O comportamento de quem vivia na província cisplatina era completamente diferente, embora o território fosse brasileiro, falavam espanhol, tinham os valores culturais, gastronômicos, diferentes do nordestino. Portanto, não há um Brasil, há vários Brasis, e diversas análises, muitas vezes regionalizadas, não refletem o todo, refletem a parte. Tá? Várias crises foram acontecendo, entre os ciclos principalmente. Passa do pau-brasil para o ciclo da cana, capitanias hereditárias, depois você vai ter a entrada nos sertões, vão empurrar o Tratado de Tordesilhas lá para o território espanhol, e tudo isso vai construindo uma maneira de ser, uma mentalidade, como eu disse, e depois com a decadência do ouro também, todas essas coisas vão mudando a nossa cabeça, mas a chegada da família real, a gente pode dizer que foi o marco dessa mudança de mentalidade. Claro, a família real trouxe biblioteca, 6.000 volumes, 6.000 livros o Dom João VI trouxe. Levou, não sei, acho que 1 ano e meio, 2 anos ou mais, para trazer tudo que tinha lá. E é claro, né, tentou salvar, eram vários navios trazendo uma biblioteca real. Mas também surgiram museus, jornais, Banco do Brasil, escola militar, 2 escolas de medicina também. E uma coisa também que muda a cabeça das pessoas. Você que gosta de uma calça da Colt, da Fórum, naquele tempo olhar a família real, os nobres, cerca de 15.000 nobres vieram para cá, impregnaram o Rio de Janeiro com a sua maneira de ser. O Rio sofreu urbanização, mudanças, chafarizes, avenidas. O Rio de Janeiro mudou, o conceito, agora temos uma nova capital, né? Salvador ficou para trás, o Rio de Janeiro passou a ser o centro das atenções e da centralização do poder também. Mas tudo isso traz um impacto. Depois o Dom João VI manda vir aquelas missões artísticas, né? Os franceses vieram para cá, Depré e outros, né? Essas agendas, essas novas visões artísticas de mundo influenciam os brasileiros. Teatro no Rio de Janeiro, enfim, a chegada da família real, em especial das escolas, né? Escola de medicina, escola de direito, escola militar. Isso vai formar no Brasil uma coisa que se prezou durante o século XIX, século XX, que era o diploma. É o seu doutor. Estudado, homem estudado. Então, isso por si só já rebaixava numa condição de inferioridade aqueles que já eram inferiorizados, índios, negros, pobres, mulatos, de determinadas regiões, né? Lembrar da cabanagem, né? Da sabinada, todas essas coisas eram formas de excluir, né? Por quê? Porque o seu doutor, o militar, e depois, com o período regencial, quando eles fundam aquela Guarda Nacional, a coisa vai piorar mais ainda, porque ali vendiam-se e muitas vezes se otorgavam títulos militares, especialmente aquele que ficou marcante na nossa história, que é o coronelismo. Então a Guarda Nacional era regionalizada e senhores de terras, latifundiários, eram os coronéis que mandavam. Na verdade eles eram tudo, não eram coronéis, eram prefeitos, eles eram juízes, porque tinham juiz, mas quem mandava eram eles, matavam a torta e direita, enfim. E tinham a seu serviço uma Guarda Nacional. Isso causa uma multiplicação da classe média, isso traz novos conceitos de urbanização para o interior, e uma coisa que nós vamos estudar em detalhes depois, que é a modernização conservadora. Consegue entender a ideia de modernização conservadora? Ou moderniza ou conserva, né? No Brasil tem isso. Nós vamos ver o Joaquim Nabuco, vamos ver o Rui Barbosa, Machado de Assis, o Lima Barreto, Euclides da Cunha, suas obras críticas e literárias, né? Isso vai trazer um salto nas ciências. E é esse o nosso rumo da sociologia nesse trimestre. Um beijo e até já!